Sob a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao vereador Cezão que realize a leitura do versículo da Bíblia. Salmos 118. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque seu amor permanece para sempre. Diga a Israel, seu amor é para sempre. Declare a casa de Arão, seu amor é para sempre. Amém. Amém. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de 10/2/2026. Comunicado do setor de leis e decretos informando sobre a sanção do projeto de lei número 06/2026, que deu a origem à lei orgânica número 7.219 de 2026. Ofício número 01 de 2026 do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, agradecendo a moção de parabenização dada através do requerimento número 539/2025 de toda a edilidade. Projeto de lei número 18/2026, que altera a emenda e os artigos 1º, 2º e 3º da lei número 6.262, de 29 de agosto de 2018, para expandir a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros e estabelecimentos privados de lazer e cultura, destinados ao público infantil e juvenil, de autoria do vereador André Flenick. Projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre a proibição do depósito e do abandono de veículos em logradouros públicos no município de Canoinhas e da outras providências, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Substitutivo do projeto de lei número 19/2026, que dispõe sobre a proibição do depósito, do abandono de veículos em logradouros públicos do município de Canoinhas e da outras providências, de autoria do vereador Ivan Kraus. Projeto número 20/2026, que institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com o Câncer no município de Canoinhas e da outras providências, de autoria dos vereadores Ivan Kraus e Jubanski. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 08/2026, que institui o Dia Municipal do Gari e do Coletor de Lixo do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 09/2026, que altera a lei número 7.215 de 2019, de 19 de janeiro de 2026 e da outras providências. Projeto de lei número 10/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículos à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei número 11/2026, que cria o quadro de atribuições de cargos efetivos, extingue cargos e dá outras providências. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 12/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso do veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 13/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso do veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Projeto de lei número 15/2026, que altera a lei número 7.211, de 17 de 12 de 2025 e dá outras providências. Projeto de resolução número 01/2026, que concede o título de cidadão honorário de Canoinhas a Antônio Vasco Magalhães Teles. Projeto de resolução número 02/2026, que concede o título de cidadã honorária de Canoinhas a Tércia Consuelo de Oliveira Teles. Segunda votação.
Projeto de Lei número 16/2026, que autoriza o uso do bem público e da outras providências. Projeto de Lei número 17/2026, que autoriza o uso do bem público e da outras providências. Inclusão para leitura. Expediente de 10/2/2026. Ofício número 06/2026 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamentos e Fazenda Pública, em resposta ao ofício número 03/2026 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização. Ordem do dia, 10/2/2026. Indicações. Indicação número 018/2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da Infraestrutura e Manutenção dos Bueiros e da Rua Francisco José Kobach, incluindo o fechamento e reparo das bocas de lobo que se encontram em aberto, bem como correção dos diversos buracos existentes na via. Indicação número 019/2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da Infraestrutura, a colocação de material e manutenção do trecho sem calçamento na Rua Joaquim de Paula Pereira, próximo ao número 1365. Indicação número 020/2026, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção da via e a colocação de materiais na localidade do Rio dos Pardos, incluindo o acesso ao Recanto do Véio, interligando a SC 120. Indicação número 021/2026, de autoria de Edil Ivan Kraus, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, e a manutenção do sinaleiro localizado na esquina das ruas Paula Pereira e Marechal Floriano, o qual encontra-se há dias operando de forma intermitente. Solicita-se ainda que seja avaliada a sincronização deste sinaleiro com os demais existentes na via. Indicação número 022/2026, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal da Infraestrutura, a verificação e a desobstrução da tubulação localizada na Rua Francisco de Paula Pereira, esquina com a Rua Felipe Schmidt, nas proximidades do ponto do Hot Dog, e a qual encontra-se entupida. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos em falar sobre matérias lidas no expediente. A primeira secretária Rosi. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador André. solicito que seja colocada em deliberação no plenário a retirada de tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 145 de 2025, que revoga o parágrafo único do artigo 11 da lei número 5.528 de 25 de março de 2015 e da outras providências, bem como do projeto de lei número 146 de 2025, que altera a Lei 6.664, de 24 de novembro de 2021 e da outras providências. Considerando que se tratam de projetos de lei que promovem alterações em legislações vigentes, entende-se necessária a sua submissão
a análise criteriosa das comissões permanentemente constituídas no presente exercício legislativo, podendo, inclusive, ensejar a formulação de eventuais pedidos de informações e esclarecimentos aos órgãos competentes, de modo a assegurar uma apreciação técnica, responsável e juridicamente adequada das matérias. Coloco na deliberação do plenário a retirada do regime de urgência dos projetos de lei número 145 e 146 de 2025. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada a retirada do regime de urgência dos referidos projetos de lei. Senhor presidente. Senhor André. Solicito ainda que seja colocado em deliberação no plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação do projeto de lei número 14 de 2026 que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e parcelar dívida junto à União e dar outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a segunda votação do projeto de lei número 14 de 2026. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 016 de 2026, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 016 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 017 de 2026, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 017 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 014 de 2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a reconhecer e parcelar dívida junto à União e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 014 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 008 de 2026, que institui o Dia Municipal do Gari e do Coletor de Lixo no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 008 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 009 de 2026, que altera a lei número 7.215 de 19 de 1 de 2026 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 009 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 010 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 010 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 011 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 011 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 012 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 012 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 013 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a cessão de uso de veículo à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 013 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 015 de 2026, que altera a lei número 7.211 de 17/12 de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 015 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução número 001 de 2026, que concede título de cidadão honorário a Antônio Vasco Magalhães Teles. Está em discussão? Não havendo queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 001 de 2026. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de resolução 002/26, que concede título de cidadão honorário a Tércia Consuelo de Oliveira Teles. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 002 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Romer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento número 17 de 2026, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando a realização de estudos técnicos e jurídicos quanto à viabilidade de instituir no âmbito do município de Canoinhas programa de incentivo à doação de órgãos e tecidos, por meio de benefícios vinculados ao estacionamento rotativo, conforme a minuta de anteprojeto anexa. A presente proposição visa estabelecer um mecanismo de fomento à solidariedade e fortalecer as políticas de saúde pública, permitindo que cidadãos doadores de sangue e medula óssea, essenciais à manutenção dos estoques do EMOSC e salvamento de vidas, recebam contrapartidas na utilização do estacionamento rotativo pago. Lei 6.320 de 2018. A proposta busca converter infrações de caráter administrativo, tarifas de pós-uso, em atos de cidadania e conceder isenções parciais, incentivando a doação frequente e cadastro no REDOME, sem comprometer a fluidez do trânsito, contudo tendo em vista que a matéria trata de aspectos relacionados à organização da administração pública, gestão de receitas municipais e alteração de regramentos em contratos de concessão pública, temas cuja iniciativa legislativa é reservada ao Poder Executivo nos termos da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, solicito que sejam promovidos estudos necessários e a viabilidade de envio de projeto de lei nos moldes do anteprojeto em anexo. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador André. Então, acho que bem claro e bem explicado. Até agradeço a André, assessora da casa, por ter auxiliado na elaboração do texto. Então, a ideia, basicamente, nós sabemos que Canoinhas até foi notícia pelo grande número de multas que acontecem no nosso rotativo,
Claro que muitas multas, e a gente sabe que as pessoas acabam não dando a sua devida atenção, já verifiquei isso, eu mesmo, já aconteceu algumas situações comigo e não posso culpar o rotativo por erros meus, mas aqui é uma solicitação que eu vejo aconteceu em outros municípios já, e verifiquei na mídia. Conversei até com a vereadora Kátia, né, na semana passada, falamos algumas coisas a esse respeito, e a ideia dessa proposta é justamente fazer uma lei de nível municipal que garanta uma isenção fiscal. No caso, quem tomou multa, você pode converter ela através da doação de sangue. Como nós estamos com a iminência da volta do EMOSC em nosso município, uma grande conquista depois de muitos anos, é uma forma de incentivar que a população acabe doando. Claro que o ideal é que a pessoa vá lá voluntariamente para sempre manter os bancos do EMOSC ativo, mas esse é um dos incentivos que nós podemos oferecer aos nossos cidadãos. Claro, outras consequências, eu lembro que na universidade onde eu estudei, lá em Blumenau, na FURB, variam horas acadêmicas, mas são vários incentivos que nós podemos fazer para que a população mantenha os estoques do EMOSC sempre atendendo às demandas. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 18 de 2026, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor André Torres, coordenador regional da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e ao senhor subtenente Luciano Kotiski, comandante do posto 16 da Polícia Rodoviária Estadual, solicitando a verificação de viabilidade técnica para a adoção das seguintes melhorias na SC 477. 1. Instalação de balança de pesagem em razão dos veículos de carga que estejam circulando acima do permitido. 2. Implantação de placas de sinalização, indicando a presença de ciclistas, considerando o uso frequente da rodovia por atletas e praticantes de ciclismo, bem como por ciclistas em deslocamento diário. 3. Reavaliação dos limites de velocidade, levando em conta a largura da nova pista, com implantação de radares eletrônicos em trechos de maior risco, especialmente nas proximidades de povoados e áreas urbanizadas. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador André. Nós já fizemos alguns requerimentos nessa mesma linha. Eu apenas complementei e também fiz uma questão de enviar para a Polícia Rodoviária Estadual para dar força ao requerimento. Na semana passada, eu estava retornando no meu plantão dos bombeiros, que hoje eu atuo em Major Vieira, e no caminho, próximo ali ao Palmital, me deparei com um acidente numa curva. A gente não tem o poder de perícia para verificar, mas tudo indica que houve um excesso de velocidade, o caminhão acabou não vencendo a curva. E por trafegar quase diariamente nessa via, a gente vê muita imprudência, caminhões com peso possivelmente muito acima, que claro, a gente só pode determinar com uma balança com maior precisão. E a primeira coisa que a gente tem que cuidar é com a vida humana. Eu vejo muitos ciclistas, praticantes de atividades físicas nessa via, e muita gente que prefere deslocar de bicicleta para vir até Canoinhas ou até Major Vieira, estão expostos a riscos e imprudências. Então, se nós temos uma estrada boa, mas a necessidade de melhoria de segurança é fundamental para garantir que não tenhamos mais acidentes. Claro, acidentes podem acontecer em qualquer situação, mas o quanto nós pudermos prevenir, melhor. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Gostaria primeiramente de, além de cumprimentar o vereador André pelo requerimento e também solicitar que possa assinar junto para dar mais força, até porque vale a menção que nós ficamos 40 anos esperando uma reforma e uma via boa de novo, né? Então, demorou para um governador olhar para nós de volta e demorou para que essa demanda há muito tempo solicitada fosse atendida. E agora que temos uma rodovia boa, que foi feita numa estrutura ótima, que é para aguentar pelo menos esses 40 anos aí, né? Que faça uma estrutura bem boa para que também traga segurança e também evite esse prejuízo, porque sabemos que cada dia mais os caminhões estão conseguindo carregar mais peso. Então, a rodovia que há 40 anos atrás foi feita uma quantidade de toneladas,
muito acima fora utilizada por várias décadas, agora essa rodovia é para atender essa quantidade de peso que temos hoje. Mas a evolução das cargas dos caminhões também evolui. Então, daqui a pouco está acima de novo. Então, se nós tiver a balança, nós vamos evitar. E vamos evitar também uma briga daqui a alguns anos, aí, tomara que não precise, porque a rodovia vai estar boa ainda, né? A nossa SC 477. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador Robert. primeiramente gostaria de desejar uma boa noite para os nobres colegas, vereadores e vereadoras, público que nos assiste presencialmente e online. Gostaria também, vereador André, de solicitar a assinatura desse requerimento. E exemplificando ali a questão dos limites de velocidade, a gente teve durante a inauguração uma conversa com o secretário e toda a equipe técnica ali, e segundo eles, vereador André, a angulação das curvas, elas determinam, de certa forma, os limites de velocidade. Então, por isso que é importante que eles façam o estudo, porque provavelmente não vai ser toda a pista que vai seguir o mesmo limite de velocidade. Alguns trechos eles vão ter que colocar um limite de velocidade, ou outros trechos um limite diferente. Porém, quando for feito esse estudo, ele vai vir e vai, de certa forma, mostrar para a população quais que são os limites que podem ainda ser colocados como metas dentro dessa rodovia. E, novamente, gostaria de parabenizar o vereador André por trazer essa demanda. Eu sei que hoje a 477 é uma rodovia que é a menina dos olhos da nossa região, tanto pela importância comercial quanto pela luta política e social que foi essa reforma. Então, a gente tem que tornar essa via cada vez mais usável. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Boa noite a todos os presentes, colegas vereadores, ao público que nos acompanha de casa, os colaboradores da casa. Gostaria também de pedir para o vereador André por assinar junto e fazer uma pequena fala, né, que como o vereador Ivan falou, a gente esperou de tanto tempo alguém olhar por nós aqui. Agora o governador Jorginho Mello olhou para a gente enfim tem uma rodovia boa, que é a 477 agora, mas a gente recebe também, além, né, desse excesso do peso dos caminhões, o excesso de velocidade, vários moradores também ali da Coab 2, toda aquela região já pedindo também, né, que seja verificada alguma questão de lombada. É um assunto que, na verdade, não é bom de se tratar nessa casa, porque a gente está pedindo, né, que seja, de repente, feita uma multa ou colocar uma redução de velocidade. Mas, infelizmente, a gente sabe como é o ser humano, vem a melhoria e a gente tem que pedir algumas coisas que limite o ser humano, que possa prejudicar a vida do próximo. Então, gostaria então de assinar junto com o vereador André. Continua a discussão. Coloque em votação o requerimento. Vereadores que concordam, permanecem como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 19 de 2026, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando a elaboração e apresentação de um plano de ação para as ruas pavimentadas nos conjuntos habitacionais, Coabs, em razão do elevado grau de deteriorização. Observando em diversas vias, requer ainda que seja encaminhado o laudo técnico de qualidade das referidas obras, considerando que, em muitos casos, há indícios de que serviços executados não atenderam aos parâmetros técnicos adequados, especialmente no que se refere à base e à estrutura de sustentação da pavimentação. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador André. Só para antecipar, eu vou falar desse requerimento e do próximo, né, que são da minha autoria. Recebi fotos ali, alguns questionamentos de obras, assim, principalmente nas Coabs, e já verifiquei em algumas Coabs, principalmente na Coab 2, a forma como está deteriorado o asfalto. Eu já fui até quando o Homer estava como secretário de obras, verificar alguns asfaltos, algumas obras, e o que a gente concluiu. Ou seja, tinha um asfalto diretamente em cima do cascalho, o que é totalmente errado. E nas Coabs é visível, pelos buracos que foram feitos, aquela obra, né, que foi feita sem a base adequada e infelizmente não tem uma durabilidade. Existe uma legislação federal que obriga que quando você vai fazer um conjunto habitacional, você tem que vir pavimentado. Então, nesse caso,
possivelmente foi feito para cumprir essa determinação, porém não foi averiguada a qualidade determinada. Nós já temos percentualmente poucas ruas de Canoinhas em boas condições, pavimentadas, e boa parte dessas pavimentadas ainda apresentam problemas em sua estrutura, principalmente na base, que no médio e no longo prazo acabam dando novos prejuízos ao setor público, que em vez de expandir para novas pavimentações, tem que fazer uma manutenção que não deveria ser necessária se fosse feita uma obra correta. Então isso é um problema de muitos anos que Canoinhas, infelizmente, vai ficar até botar tudo nos eixos, né? Nós precisamos de muitos e muitos anos para organizar. Sobre outro requerimento, ele também envolve a pavimentação, mas já é uma situação bem mais complexa. Ali na rua Pastor Jorge Weger, descendo a Igreja Luterana, a Escola Luterana e mais para baixo, o distribuidor de bebidas, a antiga madeireira, a gente vê um asfalto bastante deteriorado. Vários empresários ali já me procuraram, eu já fui no local. Já tivemos problemas, principalmente ao lado da escola luterana, de basicamente surgiu uma erosão por baixo do asfalto e alguns carros até ficarem presos, né? Acho que o Romer também estava com essa época, né, como secretário. E o que eu solicito aqui é uma análise conjunta da Defesa Civil junto com a Secretaria do Planejamento, por quê? Nós estamos aqui em processo, já foi aprovado no primeiro turno, não sei se foi para segundo, daquele fundo de defesa civil para o nosso município. Através desse fundo, se nós comprovarmos que é um problema de erosão do solo causado por deterioração ao longo do tempo, e eu acredito que seja, com laudo adequado, é possível que nós consigamos o recurso para reaver essa rua através desse fundo, através do Fundo Nacional de Defesa Civil, porque é uma situação ali que está minando por baixo da terra e há um risco de prejudicar alguma edificação. E nós temos outros pontos em Canoinhas com essa situação, onde bem no passado já foram rios, onde eram banhados, que foram povoados, não foi feito. Nós vimos também, né, Romer, uma vez a própria Coronel Albuquerque, uma das principais ruas da cidade, onde foi feita uma drenagem com tijolo maciço, mas não é um material adequado, então tem um risco de afundamento em toda a rua. São obras antigas, eram outros padrões de construção civil, mas que infelizmente com uma sobrecarga, como o vereador Ivan falou hoje os veículos são mais pesados, essas técnicas de engenharia não dão mais certo e nós temos riscos de afundamentos não só de vias, mas também de algumas estruturas, alguns edifícios que podem acabar tendo a estrutura abalada. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Júnior. Senhor presidente, uma boa noite a Vossa Excelência, os demais colegas, vereadores e o público que nos faz presente aqui. Quero só fazer um comentário nesse requerimento que o vereador autor André já mencionou, que é o próximo requerimento. Eu gostaria de aproveitar o ensejo nesse momento e dizer assim que esse trecho ali, esse requerimento número 20, vereador André, é um trecho bastante ruim, para não dizer feio, da situação que está. Só porque faz tempo que tá problemático ali, sabe? E talvez foi uma má qualidade feita do asfalto na época, que eu não tenho recordação de quando foi feito, mas naquele trecho ali. A rua Pastor Jorge Veiga, ela tem uma extensão bastante grande e realmente nesse trecho ali está essa complicação. Ele foi se quebrando parelho, né? Então há uma necessidade de se recuperar esse trecho com urgência. É uma área central da cidade e quero dizer a Vossa Excelência aí, muito bem lembrado, de fazer esse requerimento. Já foi algo discutido nesta casa em outros tempos, mas é bom lembrar que há uma necessidade muito grande. Parabéns pela Vossa Excelência de mais uma vez estar lembrando e buscando informação de qual meio para que se faça a recuperação dessa rua o mais breve possível. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Romer. gostaria, vereador André, de assinar junto esse requerimento. Realmente, os dois trechos, né, na mesma linha de altura ali, eles têm uma deterioração que praticamente tanja todo o piso, né? Então não são buracos esporádicos como a gente vê, que poderiam ter N motivos para se ter um buraco, excesso de carga, excesso de tração, algo semelhante que a gente vê na cidade. Realmente o trecho inteiro, né, toda a parte do pavimento está deteriorado, porém antes até de se verificar um recap ali em cima desse asfalto, teria que realmente avaliar as origens
fazer uma sondagem, as origens. Já adianto para o senhor vereador que aquela situação ali da escola luterana tem uma relação a um outro problema, que foi feita as drenagens das duas ruas, provavelmente quando foram asfaltadas as duas ao mesmo tempo, e existia uma impetração de água na rede pluvial. Então, a água começou a correr lateralmente aos tubos, minou bastante ali dentro, e daí foi aí que o asfalto acabou cedendo. Tenho certeza que não vai ser uma situação única no município, né? Com o tempo isso vai acontecer, principalmente, vereador André, depois de enchentes, né? Nós todos aqui podemos não trabalhar com isso diretamente e ter formação em cima de engenharia, de urbanização, porém a gente sabe que uma drenagem ela é feita para a água descer, ela não é feita para a água subir. Então, quando há o fluxo contrário de água numa enchente, muita coisa acaba sendo afetada com isso. Então, de certa forma, as consequências que a gente tem de uma enchente. E é mais um dos motivos para que o município realmente, que agora está realizando aquele estudo da nossa rede pluvial, para que tenha tudo isso mapeado, que é muito importante. Hoje, nós não temos um desenho exato das nossas redes de drenagem. Então, muitas vezes, quando a gente vai mexer, vai fazer alguma coisa, nós temos que ir lá e consultar o antigo funcionário que fez aquela drenagem, que é algo que é inadmissível para um município que quer crescer, né? Então, isso a gente tem que ter tudo mapeado e muito bem desenhado. Então, lhe parabenizo pela preposição e gostaria de assinar os 2 requerimentos já, de antemão. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereador Ivan. ao requerimento 20, vereador André, eu também solicito que possa vir assinar junto. E caso haja possibilidade também que se inclua a Rua Curitibanos no trecho entre Getúlio Vargas e a Felipe Schmidt, que é aquela rua lateral que eu acredito que sofra do mesmo problema. E realmente lá está mais complicada a situação do asfalto. Lá tá tem mais danos ali. E é algo que também já demanda um certo tempo. Então, já que vai ser feito estudo numa quadra do lado, né, paralela, então que já verifique lá se me autorizar e se pudermos incluir, eu acho que seria interessante. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Autorizado. Senhor presidente. Vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar os que assistem pelas redes sociais e os que se fazem presente. Vereador André, eu gostaria de assinar, até porque o ano passado eu fiz um requerimento do qual o vereador Ivan, solicitou agora também da Rua Curitibanos. Me lembro bem que eu fiz esse requerimento das 2 ruas, da Jorge Vergue e da Rua Curitibanos. E ali, esse trecho da Curitibanos, eu tenho passado ali direto ali, vereador Ivan, ele está bem deteriorado e bem feio mesmo. Então, se o vereador permitir, eu quero assinar junto, até porque eu acho que não vi resposta do requerimento que eu fiz ano passado, foi 2 requerimentos, e eu acho que agora vem em boa hora. Então, parabéns, Ivan, e foi bem lembrado também da Rua Curitibanos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Boa noite a todos, caros colegas, aqueles que nos assistem nas redes sociais e ao público aqui presente, em especial ao meu filho André. Gostaria de assinar junto, parabenizar. No passado também já teve essa demanda, já fui procurada sobre essa rua, né? Eu acho que fiz uma indicação sobre o que vocês estão comentando agora. Então, agora que olhando aqui os requerimentos, eu vi que essa rua já tinha feito uma solicitação. Então, parabéns, né, por fazer esse requerimento, e gostaria de assinar junto se o vereador autorizasse. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereadora Tati. Então, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha. Eu gostaria de assinar junto também esse requerimento, senhor presidente. Essa é uma demanda bem antiga, realmente, do nosso município, tanto da rua que já está mencionada, né, no requerimento, quanto da rua que o vereador Ivan também falou. Acho que todos nós e os vereadores da legislatura passada também, por diversas vezes, né, reclamaram, vieram aqui, cobraram acerca desses 2 trechos, e realmente é praticamente intransitável. Então, gostaria de assinar junto esse requerimento, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente,
Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais e boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Senhor presidente, só aproveitando o engajamento aí das indicações dos nossos amigos e colegas vereadores, dos requerimentos, não posso deixar de falar. Eu fiz um requerimento também em 2025 e ainda não foi atendido, que é na Coab 4. Nas Coabs, como o vereador André tinha falado também, lá queria pedir para assinar junto o requerimento dele. E a Coab 4, infelizmente, está abandonada com antipó. E ainda não houve um pronunciamento da prefeita, da gestão, se vai contratar alguma empresa que preste serviço, porque infelizmente está intransitável a Coab 4. Quero convidar a prefeita, a vice-prefeita, para nós fazer uma caminhada, se ela se dispor da disponibilidade dela, que eu sei que é bem corrido, para nós fazer uma caminhada na Coab 4 por essa semana ou na outra semana, para nós ver a precariedade que estão as ruas da Coab 4. Então, parabéns, nobre amigos, colegas vereadores, e queria pedir para assinar junto esse requerimento e fica o meu convite para a prefeita e a vice-prefeita para nós fazer essa caminhada na Coab 4. Serei, senhor presidente. Obrigado. Continuando a discussão? Acho que se todos concordarem, fazemos de toda a entidade, vendo que é uma demanda importante já de um tempo. E também peço para a colaboradora, para André, que faça a alteração pedida pelo vereador Ivan, se assim o vereador André autorizar. Então, não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, só para frisar, o nosso pedido que foi feito aqui para contemplar também a Rua Curitibanos no mesmo requerimento, então que se faça presente na ata essa alteração que foi feita no plenário. Requerimento número 20, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Adilson Alves Bueno, coordenador municipal de proteção e defesa civil, que seja realizada uma análise técnica conjunta na rua Pastor Jorge Weiger, no trecho compreendido nas proximidades da escola luterana até a rua Getúlio Vargas, em razão da possibilidade de erosão do solo, bem como do risco de danos à pavimentação e às edificações existentes no entorno. O requerimento já discutido, Colocam em votação o requerimento. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 21, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informações referentes ao funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas, desde o atendimento desde o município, especificadamente quanto à existência e organização de fila de espera para atendimento odontológico especializado. Dessa forma, solicita-se 1. Informar se a fila de espera ativa para o atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas. 2. Em caso positivo, especificar a quantidade atual de pacientes aguardando atendimento discriminada por especialidade odontológica, tais como endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, atendimento a pacientes com necessidades especiais. Outras especialidades ofertadas a especificar. 3. Informar, se possível, o tempo médio de espera de cada modalidade. 4. Especificar o nome de cada profissional, a carga horária e horário e local de atendimento. Coloca o requerimento em discussão. Não havendo quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 22, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor James Luiz Brey,
secretário municipal de Educação, solicitando o envio da cópia do contrato firmado com a empresa responsável pela última entrega de materiais escolares ao município. Requer-se ainda, além do referido contrato, encaminhamento detalhado e completo das entregas, incluindo relatório contendo a data da entrega dos materiais, registro fotográfico dos materiais entregues, toda a documentação referente à entrega e análise das amostras. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Cezão. Senhor presidente, meus amigos, colegas vereadores, ontem eu perguntei para alguns vereadores, perguntei até para o secretário do VBESC, antes das crianças ganharem esse material escolar, eu acho que os amigos colegas vereadores também viram esse vídeo da nossa prefeita, falando que os cadernos viria com desenho, que não viria com as capas sem desenho. E infelizmente, o que aconteceu? Eu acho que houve um desentendimento, que esses cadernos nenhum vem com desenho. Ainda estamos estudando esse contrato, ainda estamos estudando essa licitação para ver se foi contemplado com esse desenho ou foi só um vídeo, que eu posso dizer, fake, que acabou mentindo para os pais e para a mãe e principalmente para os alunos, que não podemos brincar. Muitas crianças estavam esperando esse material com a característica do nosso município, que foi falado pela prefeita, e infelizmente quando chegou esse material, chegou errado. Veio até caneta errado, tubo de cola errado. Então nós temos que ver se essa licitação foi com os material correto ou se eles mandaram algum material de algum outro município para Canoinhas. Não sei quem fiscalizou isso antes de entregar, não sei se houve uma fiscalização. Já conversei com a assessoria da casa para pedir também para o secretário de Educação vir prestar vários esclarecimentos, principalmente no transporte de ônibus, para não acontecer o que aconteceu no ano passado. Então fica o convite para o secretário James Bray para vir até essa casa de lei prestar vários esclarecimentos, principalmente com esses contratos e com essa documentação na mão, para nós debater sobre isso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora Tati. Senhor presidente, eu estou requerendo o contrato porque ele não consta no portal de transparência, não consta no site da BLL. Eu já procurei, outros funcionários aqui da Câmara também já procuraram e não encontramos esse contrato. Mas, senhor presidente, eu encontrei a licitação em si e o anexo. E o que me chama a atenção é que ela foi feita por lotes, e no lote 1, 2, 3 e, salvo engano, no 4 também, ele consta que tem que haver o caderno brochura, linguagem, com 80 folhas, enfim, tem toda a especificação do caderno, com motivo infantil. Então, quando se faz uma licitação e se paga por aquele produto, a empresa tem que entregar aquele produto. Porque senão também não é justo, né, com a concorrência com as outras empresas que participaram ali. Daqui a pouco a empresa ganhou a licitação para entregar o produto X e depois entrega o produto Y. Então, a gente tem que entender o que aconteceu. Depois de ganhar a licitação, de entregar as amostras, até porque no vídeo da prefeita, ela está com as amostras, né? Ela está dizendo no vídeo que chegaram as amostras do material. E naquele vídeo constam os cadernos com desenho. Então, a empresa não pode simplesmente vir depois e entregar o que não está no edital, a não ser que tenha havido um acordo entre a empresa e a Secretaria de Educação, a Prefeitura, enfim, que eu não consegui encontrar nessa licitação. Então, é bem temerária essa situação. Tem situação também, parece-me, que em relação à marca, que deu algum problema, isso não posso afirmar, porque não consegui investigar tão a fundo, mas eu faço esse pedido para a gente analisar, então, o contrato e analisar também, porque quando vem a amostra, provavelmente é feito algum relatório, a comissão de avaliação, né, tirou fotos dessas amostras, quem sabe não consegui encontrar isso também no portal de transparência. Então, é imprescindível que a gente tenha essa documentação para a gente analisar o que aconteceu nessa licitação. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, Vereadora ali Rosinha. a colocação da Tati, até eu também fui questionada, né, sobre ali o que ela falou dos cadernos personalizados. Então, até onde eu tenho conhecimento, que a pedido da prefeita foi a possibilidade de fazer alguns materiais personalizados e outros não. Então, até eu questionei lá, eles passaram os valores, né, que foi num total de 352 mil a entrega de materiais, personalizados 52 mil reais, totalizando um total de material escolar de 404.677
R$1,50. Foi o que eu tive, porque a gente, quanto vereador, também é questionado, e eu acabei perguntando na secretaria, foi o que eles me passaram. Mas é certa colocação, né, que o James pode usar aqui a tribuna e explicar melhor à população o porquê disso tudo. Então, seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, só por questão de ordem, quando a vereadora fala, né, que a prefeita pediu que um tanto seja desenhado, outro tanto não, eu não consegui encontrar exatamente isso na licitação, porque a licitação, como eu falei, ela está, né, o anexo está em lote. Então, o lote 1, que é kit de educação infantil, tem que vir 1.300 cadernos desenhados. A licitação 2, o lote 2, desculpa, tem ali um valor X, uma quantidade X também dos cadernos que tem que vir desenhado. São 6.750 cadernos. Esses aqui... Nesse lote 2, por exemplo, vereadora, é R$82 mil que está ali para vir o caderno com desenho. Então, não pode existir isso da prefeita depois de fazer a licitação, simplesmente dizer que alguns ela quer com desenho, alguns não. Ou a gente segue exatamente o que está na licitação, ou a gente tem um problema muito sério, que aí precisaria ser visto até para o Ministério Público. Então, por isso que a gente precisa desse contrato, do relatório, dessas amostras, para a gente entender o que aconteceu. Porque, realmente, se a licitação diz uma coisa e fora da licitação foi acordado e entregue outra, eu entendo que é caso da gente enviar toda essa documentação para o Ministério Público mesmo. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais em que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 23, de autoria do Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto para a continuação da pavimentação da rua Sérgio Gapes, passando pela Ervateira Baldo. Caso não exista projeto em andamento, solicita-se que seja elaborado o respectivo projeto, visando sua futura execução, tendo em vista a importância da obra para a melhoria da mobilidade urbana. Senhor presidente. Está em discussão? Senhor Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, na realidade ali eu fui procurado por alguns moradores ali da rua Sérgio Gapes, na Água Verde. Então, todos nós sabemos que ficou um trechinho pequeno ali, sem pavimentação asfáltica, e inclusive os moradores já conversaram com a própria prefeita e a vice, né? E a gente então está fazendo esse requerimento aqui para reforçar esse pedido da comunidade da Água Verde, porque realmente o vereador Romer conhece bem ali, né, Romer? Só ficou aquele trechinho da Sérgio Gapes que realmente ali os moradores têm razão, que poderia, se não há projeto, que a Secretaria de Planejamento faça então um projeto para que seja executado então esse asfalto ali, pelo menos até na Ervateira Baldo. Era o que continha. Continua a discussão? Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que concordam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 24, de autoria dos edis Edmilson Verca e Marcos Romer, requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAM, solicitando a realização de estudos técnicos para a instalação de uma travessia elevada na rua Cidade de Jaú, analisando o local mais adequado para sua implantação, se antes ou após a intersecção com a rua João Miller. Requer ainda que seja avaliada a implantação de sinalização horizontal com pintura de linha amarela, visando melhorar a visibilidade e organização do tráfego e a segurança de pedestres e condutores que transitam pelo referido trecho. Coloque em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereador Verca. Senhor presidente, também esse requerimento, conversei com o vereador Romer. Então, ali na rua Cidade de Jaú, ali é um trecho ali que está bem complicado, onde faz a rotatória ali do supermercado Style. Ele passa a esquina da rua João Miller, passando ali em frente lá da empresa da funerária São José e segue pela caixa de água ali. Então, foi feita uma lombada próximo para lá da caixa de água.
E ali realmente, né, até o vereador Homer estava verificando isso aqui hoje, conversei com ele em loco, ali está virando uma pista de corrida, porque além da pista estar estreita, né, passa moto, veículos em alta velocidade, e o fluxo de veículos ali é muito grande, da Rua João Milho, que é uma esquina, né, e está ficando muito perigoso ali. Então, até com a ideia da gente, então, né, ou faz uma lombada, uma faixa elevada, né, vereador Romer, e que a Secretaria de Planejamento e o próprio Detracan estude ali, porque eu acredito, se não tomar providência ali ó, por pouco, né, já poderia ter acontecido vários acidentes. Realmente ali é só quem está no dia a dia para ver, mas está virado uma pista de corrida ali. Senhor presidente, era o que continha. Continua a discussão? Vereador Edmilson, até dentro dessa preposição a gente também indicou para que seja feito um estudo a respeito da sinalização e a remoção do estacionamento de uma das vias. Por quê? Porque é uma via estreita, né? Então, quando tem carro estacionado dos dois lados, se passar um ônibus, tem que passar entre os dois, então só cabe realmente o ônibus ali. Então, se for necessário, dentro do julgamento do Detracan e do Conselho de Trânsito, verificar se há necessidade da retirada até de algumas vagas de estacionamento ali, para que melhore a viabilidade e melhore a fluidez, seria importante. Porém, a gente sabe todas as discussões que já aconteceram quando a gente solicitou redutores de velocidade aqui. Eu creio que esse seja o caminho, que seja repassado para o órgão, para o Detracan, que seja feito um estudo, que vá à chancela até do Conselho de Trânsito, porque do jeito que está não dá para ficar, né? Nós gostaríamos que não tivesse nenhuma lombada, que não tivesse nenhum tipo de redução, nenhum tipo de multa e penalização, porém a gente sabe que a educação parte do condutor mesmo e infelizmente a gente tem que estar propondo esse tipo de situação. Infelizmente, em vez de você planejar a fluidez do trânsito, você acaba tendo que planejar esse trânsito a fim de segurar o motorista, que é realmente uma situação complexa. Infelizmente uma das nossas atribuições, porém a gente quer que isso daí seja feito de maneira mais democrática. Então, a gente está enviando para o Detracan e para o Conselho essa avaliação. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador João? Senhor presidente, quero fazer um breve comentário sobre essa indicação aí de movimento na rua. Então, eu entendo a preocupação dos edis vereadores Marcos Romer quanto do vereador Edmilson Verca, com essa questão de alta velocidade em algumas ruas. Na realidade, é uma coisa que vai ser difícil conter o condutor com lombadas, né? E a lombada é uma coisa que custa caro e causa prejuízo aos bons condutores, à polícia militar, ao corpo de bombeiro, enfim. Canoinhas hoje tem um número elevado de lombada que é grande, Vossa Excelência sabe. Mas eu faço um questionamento aqui, até tem um requerimento que vai estar na próxima sessão, né? Perguntando o porquê e se existe uma previsão para se colocar. Edmilson Verca, o senhor se o senhor falar para mim que não há necessidade, eu vou respeitar como amigo, vou respeitar a sua opinião, né? Mas na frente das funerárias ali, em frente ao cemitério ali, tem a funerária Unicel, Mão Amiga e a São José. E a Santa Cruz. E, gente, tem os velórios praticamente quase todos os dias. E é um fluxo de pessoas circulando, carros ali, e aonde há uma grande necessidade de instalar 2 lombos faixa ali, em frente àquelas centros de velatório ali, em frente aos portão principalmente. E pasme que a Vossa Excelência um dia estejam ali, observem a velocidade que passa, motoqueiro, veículo. De repente o cidadão está lá num velório e acaba emendando o velório. Isso
está sujeito a acontecer. Só que esse pedido dessas lombofaixas não é hoje, não vai ser a próxima sessão. Ele é a longo tempo. Tenho certeza que a Vossa Excelência aqui, algum outro já deve ter pedido também. Na Senador Ivo de Aquino, próximo ao supermercado Soares, números de acidentes têm ocorrido ali. Falta de uma lombofaixa ali que vai reduzir a velocidade e vai diminuir os acidentes. Então, tem lugar extremamente com necessidade também de se fazer, né? Eu digo que, infelizmente, há um mal que tem que ser necessário, um mal necessário de se colocar. Então, ali em frente à funerária, não deve ser lombada, tem que colocar uma lombofaixa. A menos que eu seja tão leigo e não entenda do assunto e diga que tinha que ser lombada ali. Da mesma forma, na Avenida Senador Ivo de Aquino, próximo ao supermercado Soares. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Cezão. É um assunto bem polêmico, né? Quando falamos de lombada aqui nesta casa de lei. 89% da solicitação de lombada sai dessa casa. E que essas lombadas, as próximas que vão ser feitas para o nosso município, que seja seguido um padrão, que não seja desmanchada, igual foram 8 lombadas aí no valor de 8 ou 9 mil reais, se eu salvo me engano, quando eu usei a tribuna, que depois foi tirada essas lombadas e quem arcou com esse custo foi nós aí da população que pagou essas lombadas e efetuou aí um grave acidente, até mesmo ali na rua que vai para o portal, que sai da nossa cidade, e após foi tirada essa lombada, e quem que pagou isso daí foi nós, que o nosso dinheiro foi um dinheiro jogado fora. Então, que o Detran esteja presente, que seja seguido um padrão nessas lombadas, que para depois não precisar tirar novamente e nós arque com esse custo novamente. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão? Não havendo quem discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 25, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, em especial aos setores de bem-estar animal e zoonoses do município, solicitando que informem se estão sendo adotadas providências quanto à situação dos cães soltos na praça pública, os quais vêm avançando em frequentadores do local, oferecendo risco à integridade física da população. Justifica-se o presente requerimento diante de relatos recorrentes de munícipes, que informam episódios de intimidação e avanço por parte dos animais, gerando medo, insegurança e risco de acidentes, especialmente envolvendo crianças idosas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Coloca em discussão o requerimento. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, população que nos acompanha hoje presencialmente e também pelas redes sociais. Esse requerimento ele vem em encontro a uma questão que a gente já vem discutindo há um tempo e é uma situação que se encontra com frequência nas unidades de saúde, que é a situação de animais que, principalmente na Praça Lauro Miller, que acabam atingindo ali, mordendo, né, pessoas que passam na praça. Então é um lugar onde tem um parquinho, onde as crianças estão ali, onde tem circulação de idosos, né, pessoas com mobilidade reduzida também. E esses animais eles andam em bando. Eu acho que é importante que o bem-estar animal ou o centro de zoonoses, junto com as ONGs, estejam vendo sei lá, não sei qual seria, eu realmente vejo com muita dificuldade entender uma forma correta de conduzir esse assunto. Mas tinha que tentar ver um lar responsável, se não tem dono, né, a responsabilização aconteça de alguma forma, ou uma parceria com ONGs, não sei, né, mas de alguma maneira precisa ser resolvido isso, porque esses cachorros estão atacando, estão causando prejuízos e eu acho que ainda teve danos não tão significativos quanto os que já poderiam ter acontecido, considerando que são cachorros grandes, né? E quando eles saem ali da praça, podem estar derrubando motociclistas, ciclistas e causando também danos bem sérios à saúde. Então, acho que é bem importante que haja uma preocupação em relação a isso. Muito obrigada. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador Cezão. Primeiramente, queria pedir para assinar junto esse requerimento da vereadora Kátia Oliskovski e dar os parabéns para ela. E também
ano passado foi discutido, né, que aqui o nosso município não tem um lugar que leve esses animais. O Grupo Resgate com a vereadora Tati Carvalho faz um bom trabalho, que eu sei que as casas que dão apoio a esses cachorros de rua estão cheias não tem nem onde botar animal mais, mas infelizmente o nosso município ainda não adotou um método para levar esses animais para algum lugar. Teria que ter um canil aqui no nosso município, está mais do que na hora, do que nós ter isso daí. Mafra já tem, acho que já foi inaugurado, se eu não me engano, agora nos últimos meses, mas ainda o nosso município não tem. Então nós não podemos ficar para trás e não podemos pagar ainda para pagar aí com acidente e coisa arada, assim como já está tendo. Ali na Praça Lauro Miller também os cachorros já estão atacando nos motoboy. Deus me livre aí, um cachorro pegar alguém e morder, né, como assim, derrubar da moto e acabar sofrendo um grave acidente. Então nós temos que tomar um método quanto mais antes para que isso não continue acontecendo no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador André. Gostaria de pedir autorização à vereadora Kátia para assinar junto, acho bastante pertinente a solicitação. Compreendo, né, a citação, né, do vereador Cezão, mas eu gostaria de discorrer aqui sobre a questão da construção de um canil. Eu sou favorável a termos um hospital veterinário, a UGV até está caminhando nesse sentido, já tem o terreno, mas existe uma questão do canil que, infelizmente, não é culpa dos animais, mas sim dos seres humanos, acabam fazendo um mau uso. E o canil vai acabar se tornando, como acredito que já ouvi falar que aconteceu em Mafra, um depósito de animais que foge ao controle do município. Infelizmente, acaba sendo uma tortura até para os animais, esses canis, por conta do ser humano e da forma como ele age. Então, propriamente sim, aquela mentalidade de canil, a gente até tem que tirar um pouco disso até para responsabilizar. Acredito que nós temos que investir mais em castração. Já conversei uma vez com a vereadora Tati da questão da chipagem, até está em projeto de convênio com a própria UGV, mas são solicitações de maior longo prazo. O que a gente precisa realmente, como a vereadora Tati, é uma solução de curto prazo para a gente solucionar, porque está muito na cidade, muito mesmo. E a grande maioria por conta de irresponsabilidade de donos que soltam seus animais, a gente não tem como controlar. Existem muitas câmeras que flagram, eu já tive a infelicidade de flagrar, e no momento, infelizmente, não estava com nenhum celular, nada para poder gravar e constatar aquele veículo. Até xinguei o indivíduo ali, mas para ele só pegou o carro e saiu correndo, mas era mais fácil, o coitado do cachorro ficou perdido na rua. Então, até está com meu pai agora sendo criado. Mas a gente tem essa questão, o ser humano é muitas vezes irresponsável e quem sofre é o animal e indiretamente o ser humano acaba sofrendo novamente. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem, só para mim... como o vereador André falou ali que está dando um problema lá em Mafra, mas o que Mafra está adotando após levar esses cachorros para o canil? Eles estão fazendo vários pontos de doação com esses animais, fazendo vários projetos para tentar achar um lar, que infelizmente estão abandonando. Concordo com o vereador André que tem que investir mais em castração, tem que colocar essa chipagem nos animais, aqui nos cachorros que são castrados, mas se o nosso município não adotar o quanto antes um método para tentar intervir esses abandonos desses cachorros, principalmente no nosso centro da cidade e interiores também, infelizmente quem está pagando com isso vai ser a população, cada vez se machucando mais, aí, principalmente os motoboy. Senhor presidente. Vereadora Tati. Bom, senhor presidente, eu primeiramente quero assinar junto com a vereadora Kátia, quero dizer que eu fico feliz por esse assunto estar sendo trazido em pauta de novo e não ser por mim de novo. Porque realmente já furei o disco de tanto falar da causa animal nessa Câmara, gente. O que eu posso dizer para vocês? Primeiro, em relação à ONG, né? Nós temos hoje em Canoinhas somente o Grupo Resgates e a ONG Anjos de Patas. A ONG Anjos de Patas já deixou muito claro em suas redes sociais que eles só trabalham com castração. Ponto. Então, eles vão, castram, e eu não sei o que eles fazem depois. Confesso que eu não entendo muito bem o trabalho deles. Acho que tentam adotante, enfim. O Grupo Resgates é o único grupo que faz o resgate dos cães de rua. Mas qual que é o trabalho? Voluntário, né? Não tem ninguém, absolutamente ninguém no grupo que ganhe qualquer valor para isso. O cachorro está doente, está atropelado, está machucado, o grupo vai lá, um voluntário coloca no seu próprio carro, leva até a clínica, marca no seu nome a dívida. No mínimo uma dívida é R$800, no mínimo. Tem casos que chegam a 5 mil. O vereador Homer é um exemplo que faz isso também. Não faz parte de nenhuma ONG, mas ele faz isso por conta também. Então, ele sabe o custo que é para resgatar e manter um animal. O Grupo Resgates hoje
tem inúmeros cães em casas de pessoas que cederam suas casas, que foram resgatados, tirados das ruas, cães esses que ou mordiam pessoas, ou, né, enfim. E esses cães estão há mais de 5 anos com o Grupo Resgates, porque a população de Canoinhas não adota cães vira-latas de porte médio a grande adultos. Não adotam. É raro. É raríssimo a gente encontrar adotante para esses cães. Aí, quando a gente fala que temos um problema, e isso desde 2021, eu tenho batido aqui na tecla para fazer o cadastro de animais, agora está sendo feito, vereador André. Nos últimos mutirões de castração, graças a Deus, eu recebi a informação de que eles estão fazendo o microchip também. Mas a gente até teve uma reunião, agradeço ao presidente por ter cedido a sala, aqui na semana passada com protetores, que nós temos um problema muito maior. Porque se vocês pensarem, hoje em dia, muitos desses cães da Praça Lauro Miller, eles vêm de 3 Barras. Muitos não são aqui de Canoinhas. São ali de moradores do São Cristóvão. Muitas vezes tem gente que vem de lá para cá para pagar conta, porque aqui é mais perto, né, do que eles irem até 3 Barras. Trazem seus cães juntos, não levam embora. Tem moradores de outros bairros de dentro de Canoinhas que fazem isso também. Mas hoje o nosso maior problema são as pessoas que estão abandonando. Porque não tem canil público que vai dar conta. A gente vai abrir um canil aí hoje com 50 cães, amanhã vai ter 100, 200. Então, é um problema extremamente complexo, que a gente tem que realmente achar uma solução. O que eu posso dizer? ONGs não conseguem recolher mais nenhum, porque além de ter as contas, as dívidas nas clínicas extremamente altas, não tem mais onde pôr. Eu, nesse momento mesmo, eu estou na minha casa, no meu apartamento, com uma cadelinha resgatada da rua que está com sinomose. Ou seja, a doença altamente contagiosa. Eu não posso levar mais nenhum cachorro lá para dentro. Porque senão os cachorros que vão entrar lá podem pegar essa doença e vão vir a óbito, porque é uma doença que é muito difícil de você conseguir salvar o bichinho. As outras casas, as outras voluntárias, tem gente com 25 cães, gente com 18, todos tirados das ruas. Então, às vezes, eu vejo muito comentário na rede social de manda para a ONG tem que recolher. Gente, as pessoas que hoje estão na ONG são voluntários e são como qualquer pessoa. Qualquer um pode ir lá buscar um cãozinho da rua e eu vou adotar para aliviar um pouco esse fardo dos outros. Mas isso não tem acontecido. O canil público, gente, me preocupa muito, justamente porque se a gente não tiver as políticas públicas antes, a hora que abrir o canil, como eu falei, aquelas pessoas que abandonam vão largar de vez. E aí eu quero ver o município dar conta também. O que a gente precisa investir? Nós precisamos investir em meios de conseguir localizar essas pessoas que cometem o abandono. E aí, prisão, porque hoje é crime de maus tratos da prisão, e multa. O município pode muito bem legislar sobre uma multa assim que pegar essas pessoas que estão soltando. Só que a própria população precisa começar a denunciar, porque eu moro na rua tal. Às vezes eu não sei, às vezes não foi um vizinho meu que soltou o cachorro na rua, mas a vereadora Kátia, às vezes, pode ter um vizinho dela que ela viu que o cachorro sumiu e depois, daqui a pouco, o cachorro está na rua. Tem que denunciar, porque é só através de denúncia, de testemunha, que a gente vai conseguir começar a pegar essas pessoas que estão abandonando. E aí, sim, multa, converte a multa depois em microchip, em castração, e é só assim que a gente vai conseguir diminuir esses cães de rua. Até um dado interessante, senhor presidente, que nós conversamos aqui na reunião, é que para a gente conseguir realmente ter uma solução efetiva, precisam ser castrados mais de 3 mil cães por ano. É 3.015, 3.030, alguma coisa assim. Hoje o município faz cerca de 1.000 castrações anuais, então a gente precisa aumentar essas castrações, porque daí assim gradativamente vai diminuindo. Mas eu volto a dizer, a culpa não é de ONG, a culpa não é de protetor, a culpa são daquelas pessoas que abandonam e daquelas pessoas que sabem quem abandona e que elas são omissas. Porque a partir do momento que a gente tiver testemunha e começar a punir, aí eu acho que o abandono vai começar a diminuir. Então, seria isso, senhor presidente. E não sei se eu pedi, mas eu gostaria de assinar junto o requerimento. Senhor presidente, vereadora proponente. Então, só para colaborar com a discussão, vereadora, eu tenho a mesma linha de pensamento, porque só quem tirou um animal de rua e levou para casa sabe que tira um hoje, amanhã tem 2. Então, há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, nós tínhamos um projeto de casinhas para cães comunitários na praça. Então, houve um envenenamento de um cão lá
e tinham 4 cães. No outro dia eu levei 3 deles para minha casa. Infelizmente esse ano eu perdi 2 deles, mas eles sobreviveram, além dos 10 anos quase que eles estavam na rua, eles sobreviveram mais 10 anos comigo. E na outra semana já tinha a mesma quantidade de cães lá, então a gente praticamente, uma palavra chula, que limpou os cães da praça. Na outra semana já tinham mais cães lá. E com relação às praças, vereadora Kátia, existe um problema social até diferente, porque vários cães desses pertencem às populações errantes, a pessoas em situação de vulnerabilidade. Não existe hoje um dado oficial, mas a gente, dentro do trabalho da Secretaria de Assistência Social, a gente conseguiu identificar através da movimentação deles nos nossos objetos públicos, né, na casa de passagem, que hoje a população errante que circula as praças e também os bairros da cidade vizinha, São Cristóvão, passa de 60 errantes. Então, pense, se cada um desses tiver um cachorrinho, vereadora Tati, são 60 cães rodando livremente, circulando nos logradouros públicos da cidade. Então, é fácil você chegar a esses dados de por que tem tanto cachorro nas praças, né? Então, a gente faz, de certa forma, uma citação direta a esses moradores de rua. Volto a dizer, vereador, tem também, corroboro com a sua preposição de dizer que é um problema da região, porque vários desses errantes não são de Canoinhas também, então as pessoas também não pertencem ao município de Canoinhas. É claro que, logicamente, se elas estão aqui no nosso município, elas têm direito a atendimento ao nosso município através dos sistemas únicos de saúde e assistência social, isso é um fato. Porém, quando nós for trabalhar de maneira efetiva, mesmo isso, nós teríamos que até trazer as representações de Três Barras, vereadora, porque eu creio que é um problema conjunto nosso e de nada adianta a gente tentar resolver o nosso problema de cá, sendo que no outro dia ele vai cruzar a ponte novamente, né? Então, para vocês verem a dimensão do problema. Então, gostaria de assinar junto. Eu faço realmente esses resgates, faço por conta, né? Tenho uma dívida com Deus. Deus foi tão bom comigo que me deixou viver tantos anos além do que eu esperava, então eu faço por conta. Não gosto de divulgar justamente por esse quesito, vereadora. Não porque eu não quero me promover e tudo, mas porque se eu começar a divulgar muito, vai acontecer que nem no passado, de eu chegar na minha casa e ter um cachorro amarrado no portão, já que eu cuidava dos bichos. E é o que acontece com as ONGs, é o que vai acontecer com o canil, porque as pessoas elas têm a tendência natural de tirar a sua responsabilidade e repassar para outra pessoa. Isso é natural do ser humano, infelizmente. É uma falta de cultura, porém gostaria de assinar junto e até peço desculpa por estar me estendendo nesse requerimento, falando de coisas que já foram ditas aqui, mas a gente, por ter experiência pessoal nessa área, a gente tem o dever de colocar esses pontos. Senhor presidente, só lembrei de um detalhe importante, que, né, já deixo avisado para os demais vereadores, vai ter uma audiência pública agora em março, justamente sobre a causa animal. Vem um deputado para Três Barras, ele vai fazer na Câmara de Três Barras, ele mandou, parece que um ofício para lá solicitando, inclusive, mas assim que eu tiver mais informações eu trago para os senhores e para a população também, porque eu acho que é realmente bem importante participar dessa audiência pública, ouvir as demandas, né, e ter mais ideias do que pode ser feito em relação a isso. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, só para fechar, assim, acho que todas as discussões são válidas, né, e entendo a importância e os argumentos de todos os colegas e autorizo que todos possam assinar, de repente a gente pode fazer toda a idilidade, só que nós temos que sempre lembrar, assim, de que é muito difícil, e quando se me perguntam o que tem que fazer, eu não sei, mas eu acho que é necessário que haja uma junção de esforços para evitar danos maiores, né? Então, hoje nós temos uma situação pontual na Praça Lauro Miller, é uma questão de saúde e segurança pública que precisa ser resolvida. Então, como eu falei na minha fala inicial, não sei quais são os entes envolvidos, mas precisam ser acionados, envolvidos ali pelo setor de bem-estar e zoonoses, para que possa ser
resolvida essa situação. Continua a discussão? Então, vai ficar de toda a agilidade, né? Só para ajudar na discussão, eu concordo, sou de acordo com o vereador André. Eu fiz visita a alguns canis, não vou citar as cidades aqui porque me pediram para não citar, mas realmente, sem ter uma programação antes ou alguma coisa, como a vereadora Tati falou, é inútil. Eu sou totalmente contrário a você simplesmente criar um canil. Daqui a pouco vai vir, de repente, uma determinação do Ministério Público, alguma coisa assim, e o município vai ter que fazer, mas vai virar outro depósito de cachorro. Pessoas que vão lá amarrar. Eu sei que vai ter que ter uma distância. Existem várias leis e várias coisas que têm que ser colocadas. Inclusive, se torna um gasto para o município fenomenal, muito alto, com veterinário, não pode ser só um, tem que ser mais de um. Uma das reportagens que eu vi foi o canil da nossa capital, Florianópolis, e eles não sabem o que fazer mais. São José, eles estão fazendo vários trabalhos com a comunidade para ver se conseguem adoções, e não conseguem. E lá só vai aumentando de 50, de 100 animais acima daquilo que é a lotação máxima. Então, o canil realmente, de primeira, não é solução para município nenhum. Isso já está provado por outras cidades que tinham, inclusive, fecharam. E se nós formos a esse caminho aqui em Canoinhas, com certeza a gente vai novamente bater no muro. Acho que são, sim, uma audiência pública, como a vereadora Tati falou, para discutir várias pessoas, a casa aqui, a prefeitura, todos os órgãos juntos, para achar uma solução. E ainda acho que nós vamos só diminuir o problema. A solução 100%, olha, não vou dizer anos, mas talvez até décadas para nós chegar, que parece que é um assunto que a gente vai enxugando o gelo, né? E não é só em Canoinhas, é em todas as cidades. Então, peço para o André que faça de toda a agilidade esse requerimento. Não havendo mais que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 26, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, que determine ao setor competente e que informe sobre o que está sendo realizado a manutenção da rodovia SC 120. Especificadamente esclarecendo: 1. Manutenção está sendo executada por empresa terceirizada. 2. Existe convênio ou parceria com o governo do estado de Santa Catarina para a realização dos serviços. 3. Qual órgão é responsável direto pela manutenção, bem como pela periodicidade das ações realizadas. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Está aprovado o requerimento. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre as matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro regime ordinário para o dia 23 de fevereiro, segunda-feira, às 19 horas.